Olá, graça e paz, essa é a 10ª devocional da carta de Paulo aos Romanos e hoje iremos iniciar o capítulo 4 que fala de Abraão. E o tema da devocional de hoje é Deus vê nossa fé. O texto base de hoje está em Romanos capítulo 4, de 1 a 12, mas vou ler apenas versículos de 1 a 3 que diz o seguinte: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão é conhecido entre os judeus, até mesmo entre outros povos, como o pai da fé. Interessante que aqui nesses versículos Paulo diz que Abraão descobriu duas maneiras de ganhar valor. Uma é pelas obras. Abraão foi um homem de boas obras, talvez como muitos de nós. Em Gênesis, Abraão morava em Ur dos Caldeus. Era uma cidade idólatra, o que pressupõe que ele também o era, pois ainda não havia se rendido a Deus. Ele adorava a deusa da lua por ignorância, conforme alguns historiadores falam. Foi em meio a essa condição que Deus apareceu e falou com ele. E diz a Bíblia que Abraão acreditou em Deus, respondeu ao seu chamado e partiu sem um destino determinado. Ele confiou em Deus para conduzi-lo a uma terra que ele nunca tinha visto antes, para cuidar de sua família e cumprir então ali suas promessas. Portanto, Abraão aparece nas Escrituras como um homem de grandes obras. Paulo admite que se Abraão era justo por causa das obras, ele tinha algo de que se orgulhar. As obras sempre dão a você algo do que se orgulhar, não é? Você pode olhar seu currículo, mostrar às pessoas o que fez e porque deve ser apreciado, né? Você pode não se gabar abertamente, mas todos nós temos maneiras muito sutis, digamos que truques inteligentes de deixar isso claro para que as pessoas possam ver o que fizemos. Você pode até dar uma dica de algo que fez, esperando que as pessoas perguntem mais sobre isso. Isso é o que eu chamo de ser esperto. De alguma forma você gerencia as coisas para que as pessoas saibam que você é uma pessoa importante de boas obras. Assim é o mundo hoje e como também era o mundo na época de Abraão. Agora, isso pode funcionar diante dos homens, mas não diante de Deus. Deus nunca fica impressionado com esse tipo de desempenho. Deus, que vê o coração, não está olhando para o desempenho exterior. Ele conhece o egoísmo, a ganância, a vanglória, a crueldade com que eliminamos as pessoas e prejudicamos aqueles que até dizemos amar. Ele vê todas as manobras e manipulações, os truques inteligentes que acontecem em nossas vidas e em nossos corações. Portanto, esse belo desempenho é totalmente inválido, sem valor para Deus. É por isso que o senso de valor, resultado de nossas obras, logo é esquecido, nunca dura. Mesmo que nos esforcemos que seja para que seja lembrado. E Paulo deixa claro que é apenas a justiça que vem de Deus que é duradoura, que funciona por toda a eternidade. Foi isso que Abraão descobriu. Ele entendeu que a justiça humana que vem do seu desempenho não tem valor, se acaba rápido. Mas como ele descobriu isso? Paulo está citando aqui então Gênesis capítulo 15, onde Deus apareceu a Abraão e levando-o para fora da tenda disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, 5 e 6. Agora ele disse que Abraão creu em Deus, mas temos que ter cuidado com isso. Curiosamente, quando Tiago cita essa passagem em Gênesis capítulo 15, ele diz que Abraão creu em Deus e isso foi acreditado a ele como justiça. Então ele acrescenta: e ele foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2, verso 23. E isso é aceitação, não é? Abraão se tornou amigo de Deus não porque se comportou bem ou porque foi um homem piedoso e obediente a Deus, mas ele se tornou amigo de Deus porque creu na promessa de Deus, creu na palavra de Deus. Abraão não viu os milhares que vieram de sua descendência, viu apenas um, mas ele creu, mesmo antes de ver esse um, e ele foi chamado de amigo de Deus. Deus vê, queridos, a nossa fé. Que nossa oração nesse dia seja: Senhor, me perdoe
por tantas vezes tentar ganhar algum valor diante do Senhor através das minhas obras. Ajuda-me a viver e agir pela fé, como Abraão fez, e assim ser seu amigo. Se essa palavra abençoou você, compartilha com seus familiares e amigos. Aproveite para se inscrever em meu canal, caso não tenha feito, e ativar o sininho. Que Deus te abençoe nesse dia, um forte abraço e lembre-se, você é salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.